Oi, oi, tudo bem com você? Tava aqui pronta pra me maquiar pra sair, e aí eu vi que eu tinha um tempo e tal. E aí eu pensei, cara, eu não vim falar sobre esse assunto aqui no meu canal, né? E é uma coisa que eu postei lá nos meus stories. E eu troquei mó papo, assim, com algumas pessoas lá no direct, pessoalmente, sobre isso. E eu falei, gente, eu tenho que levar esse papo pro YouTube, né? E aí eu pensei, nossa, eu vou gravar, como é que eu vou gravar? Será que eu espero pra, tipo, tá com o meu fundo bonito, tipo, meu fundo arrumado e tal? E aí eu tava aqui me preparando pra me maquiar, acabei de tomar banho, e aí eu falei, ai, para de graça, vai filmar assim mesmo. Gente, tive alta da terapia, já faz um tempo já, mas eu tava assim, tá, e agora? E agora, né? Tipo, não tenho mais problemas, não tenho mais situações pra tratar, é isso, acabou? Tô perfeita? Né? Era essa imagem que eu tinha, né? De, tipo assim, quando eu vi alguém falando que teve alta, né? E aí eu pensei em vários temas, assim, pra trazer aqui com vocês, pra compartilhar aqui no canal. E eu lembro que eu compartilhei um vídeo falando sobre não me identificar mais comigo mesma, sobre não saber quem eu sou depois do casamento, né? Isso é uma coisa que eu compartilhei nas minhas outras redes sociais e muita gente se identificou porque realmente depois que muitas pessoas, né, pelo menos as que eu conversei, depois que elas casaram, elas viveram em prol do casamento e se deixaram de lado. Então, elas se esqueceram, assim, sabe? Tipo, eu vou dar exemplos particulares, tá? No sentido, tipo assim, queria comer algo diferente. Aí você dá a sugestão e aí a pessoa pergunta, tá, mas o que que você quer comer? E aí eu queria tal coisa, só que aí eu ficava pensando 1000 vezes, filtrando 1000 vezes pra pensar o que a outra pessoa, no caso meu marido, o que que ele gostaria de comer. Tipo assim, sabe? Eu transformava uma coisa que eu pedi em ser dele. E eu fazia isso achando que era nosso. Tipo assim, eu tava fazendo por nós, sabe? Coisas bestas nesse sentido. Mas que quando acontecem com muita frequência, você depois consegue perceber. E eu só percebi isso com a ajuda da minha psicóloga. Que não tava só... essa situação não tava só ali no decidir o que comer. Tava em tudo. E aí eu falei, gente, tá errado. Tá errado, tipo assim, nossa, tá sendo um fardo, sabe? Tipo, eu tô cansada de tal situação, mas eu não quero falar porque eu não quero sobrecarregar o outro e eu acho que eu vou ser chata se eu falar. E aí acontecia que eu não falava nada. Então, uma das coisas, né, trazendo aqui pra vocês que eu aprendi com a terapia, né, eu fiz 1 ano e com a mesma pessoa, né? E uma das coisas que eu fui levar pra tratar era justamente essa situação de não conseguir expressar aquilo que eu tava sentindo, porque eu ficava, gente, eu vou ser um peso, sabe? Tipo, eu vou estar sendo chata se eu expor, eu tô sendo muito emocionada, sabe? Eu sempre ficava imaginando coisas que pudessem fazer com que eu inibisse, sei lá, diminuísse, na verdade, aquilo que eu tava sentindo, sabe? Então, nossa, quantas vezes eu me sobrecarreguei com tarefa de casa, assim, e aí eu falava, gente, tipo, sabe, quando eu conversava, as pessoas falavam, é só você falar, é só você conversar, é só você expor que, tipo, tá cansada. Só que eu não, eita, até caiu aqui. Só que eu não conseguia, gente, me expressar, tipo, pra pessoa, no caso, meu marido. Eu não conseguia sentar e falar, olha, eu estou cansada de fazer tal coisa, preciso de ajuda. Eu não conseguia chegar até esse nível de falar, preciso de ajuda, sem esperar que eu me sobrecarregasse. E aí, um exemplo que eu dou aqui pra vocês foi um dia que... Nossa, eu tava super, tipo assim, bem, não tava pensando em nada, até o momento eu não tava me sentindo sobrecarregada. E aí, um belo dia, eu, no meio da janta, surtei e falei, chega! Tipo, já deu. Tô me sentindo uma escrava, tô me sentindo muito sobrecarregada, eu só sei fazer isso, só faço isso. E aí eu surtei, tipo assim, né? Porque eu não falei
quando começaram os sintomas, digamos assim, né? Eu não falei que estava me incomodando desde o início, eu fiquei guardando, como eu sempre fiz a minha vida inteira, com diversas situações. E aí chegou um nível que eu surtei, tipo assim, eu tava explodindo, porque eu não conseguia mais guardar aquilo pra mim. E aí eu não tive controle nenhum, foi muito espontâneo, assim, sabe? E aí eu já tava fazendo terapia nessa época, mas eu ainda não tava tratando de assuntos que até então pra mim não eram problemas. Eu achava que isso era normal, que era coisa do cotidiano, que eu só tava cansada, tipo assim, eu tô trabalhando muito. Então eu não levava, tipo, 100% isso pra terapia, porque até então eu não enxergava isso como uma coisa a ser tratada. E aí eu levei isso pra ela. E aí, com base nessas situações, ela me ajudou a pensar em soluções, né? Tipo, a terapia, pelo menos pra mim, tá? Eu sei que existem vários meios e modos de terapia, né? Que tem a terapia que a pessoa... Eu não vou saber os nomes, tá? Mas se eu conseguir pesquisar e lembrar disso na edição, eu vou deixando alguns nomes aqui. Mas tem várias, que tem terapia que vai focar lá na sua infância pra tentar identificar o que causou, o que trauma é esse que você vem carregando a sua vida inteira, que tem trazido essas suas atitudes ou esses... como que fala? Esses... Gente, como é que fala? Gatilhos, né? E aí tem terapeuta que não fala tanto, que fica mais quieta, te ouvindo. Tem terapeuta que vai fazer você focar, tipo, no seu interior. Enfim, tem vários meios, eu vou tentar colocar aqui pra vocês. Deixa eu só pegar um espelhinho, porque eu acho que eu tô sem aqui. Pronto. E aí, depois de muito procurar, eu encontrei a minha. Porque eu já tinha passado com outras pessoas e a maioria delas ou não falava, ou falava, tipo, umas coisas que pra mim não faziam sentido naquele momento. Ou eu ficava lá, só falando, sozinha. E aí, quando eu encontrei a minha atual, que agora eu não tô fazendo mais porque eu tive alta, eu achei ela sensacional, porque ela é uma pessoa que ela escuta o que eu falo, ela dá o meu tempo pra eu expor tudo e tal, mas depois ela também dá o parecer dela. Então não é um monólogo. Que aí eu poderia simplesmente não pagar e fazer minha conversa aqui, ó, olhando pro espelho ou olhando pra câmera, mas não. Ela me conseguiu trazer várias questões que eu mesma não conseguia perceber. E aí ela me trouxe esses pensamentos do tipo... Bom, começa a perceber nisso, começa a perceber isso, o que você faz? E aí uma das coisas que acontecia muito comigo, né, além desse fato de não conseguir expressar as coisas que eu estava sentindo, no sentido de estar cansada, de querer algo diferente, de querer comer tal coisa, ou de não querer fazer tal coisa, sabe? Eu não conseguia, gente, eu não conseguia expor isso, sabe? Eu sempre tinha mania, e ela me trouxe isso, né? Essa percepção de que eu simplesmente queria agradar a todos em todos os momentos. E isso valia pro meu casamento, valia pra amizade, valia pra trabalho, valia pra várias situações. Então eu simplesmente não queria desagradar o outro, e por não querer desagradar o outro, eu simplesmente deixava de lado as minhas emoções, deixava de lado o meu querer, enfim, todas as minhas opiniões. Porque eu ficava, e se? O que o outro vai pensar? Ai, mas e se eu fizer isso, o outro vai gostar? Ai, mas se eu fizer isso, será que ele vai ficar comigo? Ai, mas, sabe? Então, quando ela me fez perceber isso, porque assim, ela não chega e vai falar, olha, você tá fazendo isso e é por isso que isso tá acontecendo. É um papo, é uma conversa mais longa, mas que você vai percebendo junto com a psicóloga os motivos. E aí foi quando eu percebi que eu tinha síndrome da boazinha. E caso você não tenha lido o livro, eu super recomendo, me fez perceber várias e várias coisas que eu faço no meu dia a dia, e eu realmente tenho a síndrome da boazinha, de querer agradar a todo mundo, independente do que aquilo custe. E aí, beleza. Aí foi passando um tempo e ela foi me dando lição de casa, porque uma das... eu não lembro agora o nome, da minha terapia cognitiva, eu acho, comportamental, ela me dá lição de casa. Então, ela me dava várias lições. Um exemplo que eu tô aqui pra vocês por exemplo, eu sempre, final de semana, eu ficava arrumando minhas coisas, porque durante a semana bagunçava, e aí parecia que, tipo, não tinha fim a minha bagunça. Então, por exemplo, a casa eu conseguia manter arrumada, tudo pros outros eu conseguia arrumar, mas quando era pra mim, eu não conseguia. E aí aquilo me trazia um cansaço enorme,
E aí eu fui falando isso pra ela, e aí um belo dia ela me falou assim, olha, vamos fazer uma lição de casa? Essa semana você vai separar, sei lá, 10 minutos do seu dia a dia, antes de deitar, assim que você chegar, não sei. Chegou do trabalho, comeu, fez suas coisas, separa 10 a 15 minutinhos pra você organizar de uma forma rápida. Mas eu não conseguia fazer isso, e tanto que quando ela me falou, eu falei, ai, sério que você tá me dando esse conselho? Porque quando eu ia fazer isso, eu começava assim, por exemplo, meu guarda-roupa tá bagunçado porque ao longo da semana eu procurei alguns looks e aí eu fui bagunçando. Ao invés de eu, tipo assim, guardar rapidinho ali num lugar e tal, só dar uma leve organizada, eu sentia que eu só podia fazer isso se eu fosse limpar todo o meu guarda-roupa, se eu fosse tirar todas as roupas, todas as coisas que tem no meu guarda-roupa, passar um pano, depois passar um pano com lustramóvel, depois passar um álcool, sei lá, não sei. Eu tinha que ter todo esse ritual, então por isso que eu não conseguia simplesmente manter organizado, porque na minha cabeça eu só tinha que limpar quando eu fizesse todo esse ritual. E aí ela me falou, você vai separar 10 a 15 minutinhos do seu dia somente para organizar. Não é para você arrumar todo o guarda-roupa, só vai organizando. E aí eu fui fazendo isso. O primeiro dia foi muito difícil, porque eu arrumei e aí eu fiquei, dá pra refazer essa gaveta aqui, né? Tipo assim, reorganizar ela toda. Então, ao tempo todo eu ficava pensando nisso. E aí, fui a semana, e aí eu consegui. Então, quando chegou o final de semana, estava ali mais organizado do que, tipo, os outros dias, né? As outras vezes que eu nunca tinha feito isso. E aí eu comecei a fazer isso pro resto das coisas. Então, eu não queria passar o final de semana inteiro limpando a casa sozinha. Então, eu comecei a separar tarefas ao longo da semana, coisas rápidas, fáceis, pra não me estressar. E funcionou. E aí eu falei, gente, que coisa besta, tipo assim... Esse é o conselho que ela me deu, tipo, é essa lição de casa. Mas eu mesma, sozinha, não tava conseguindo fazer isso, sabe? E aí, graças a essa orientação, a nossa conversa, eu consegui me manter mais flexível e não ter o toque, porque a gente chegou à conclusão de que eu tenho um toque. Então, eu consegui manter mais o controle sobre isso, aí, tipo, eu deixava mais organizado. E aí, sei lá, quero fazer uma arrumação muito grande, separa o sábado. Tipo assim, você vai escolher, você vai arrumar? Beleza, você vai arrumar o quê? Porque além de querer arrumar tudo, eu queria arrumar a casa inteira. Então, tipo assim, eu pegava o sábado, aí de manhã eu começava, já pensava, eu tenho que limpar isso, eu tenho que limpar aquilo, eu tenho que... E, gente, eu ficava o sábado, ou domingo, ou final de semana inteiro pensando nisso. Programando a limpeza. Coisa que eu me desgastava e eu não descansava pra semana. E aí, com isso, eu consegui separar dias específicos para fazer tais coisas. E aí, no dia que eu queria fazer uma faxina mais pesada, eu separava, tipo, sábado, hoje eu vou limpar só a cozinha. Tipo, pegava amanhã, limpava, dava ali uma geral e pronto. Aí, eu comecei a descansar. Aí, beleza, a gente foi tratando outros assuntos, né? E aí, chegou um belo período que a gente abordou o fato da minha ansiedade no sentido de... Como eu tenho muita ansiedade, eu tenho a mente muito acelerada e eu acho que isso se dá também pelo fato de trabalhar com rede social, eu tô sempre conectada, então minha mente tá assim, ó, sabe, o tempo todo, limpeza, trabalho, casa, estudo, sabe, eu não parava. E aí, eu percebia que, tipo, quando eu tava com meu marido, às vezes a gente sentava no sofá, sabe, pra ficar junto, pra assistir alguma série, assistir algum filme, eu sentava lá. Aí, tipo assim, os 5 primeiros minutos eu conseguia focar. Depois eu não conseguia, gente. A minha mente, ela não parava de me metralhar com coisas que eu tinha que fazer. Então eu pensava, putz, eu esqueci de fazer isso no trabalho. Putz, esqueci de mandar esse e-mail. Nossa, esqueci de fazer isso. Nossa, eu não tirei a coisa da geladeira. Nossa, eu não tirei o pano do não sei o quê. Nossa, eu não tirei... E a minha mente ficava. Então, tipo assim, eu tava ali presente... olhando pra TV junto com meu marido, mas eu não estava 100% ali. A minha mente, ela não parava, gente, não para, nunca. E aí eu levei isso pra minha psicóloga, Vanessa, e aí a gente começou a falar sobre isso, e aí uma das lições de casa que ela me deu foi... assim que você chegar em casa, tipo, por exemplo, meu marido, ele tava trabalhando fora. Então, ela falou, então você vai pegar um tempo, uns minutos, antes dele chegar... E você vai pegar o seu caderninho e você vai escrever todas as coisas que você tem que fazer. Aí eu, de novo, falei, ai, gente, sério isso?
E aí no primeiro dia eu não consegui, no segundo dia eu também não consegui, porque eu esqueci, fiquei focando nas outras tarefas, e aí eu não consegui. Mas aí um dia eu sentei e fiz exatamente o que ela me falou. Então eu sentei, cheguei do trabalho, fiz minhas coisas bem tranquila, e aí eu falei, tem que escrever. Então eu comecei. Por exemplo, tenho que lavar a roupa, sei lá, sábado. O que mais? Eu tenho que lembrar de, tipo, limpar a geladeira. Eu tenho que lembrar de verificar no trabalho isso. Eu tenho que lembrar de fazer isso. Não posso esquecer de marcar a consulta tal. E aí eu marcava várias e várias coisas no caderno. No primeiro dia que eu fiz, eu achei que tinha dado certo. E eu senti um alívio muito grande depois que eu fiz isso, porque eu senti que a minha mente, ela esvaziou. E aí eu consegui ficar plena, realmente presente ali com meu marido. Só que aí depois de um tempo, conforme eu esvaziei a minha mente, logo ela ficou vazia para pensar em outras coisas que eu não pensei e eu não escrevi. Então, às vezes, quando a gente tava junto, eu tava, tipo assim, 100% ali presente e tal, eu, esqueci disso. Aí, beleza, aí depois de um tempo ela foi e me falou, então tenta pegar, separar minutos, tipo assim, se ele chega às 18, não vai fazer essa anotação perto das 18. Tenta fazer, sei lá, umas 17. Terminou? Aí você vai fazer nas suas outras coisas, suas outras tarefas, porque ainda assim você tem um tempo pra lembrar de algo que você não tem anotado. E eu fiz isso, gente, funcionou. Então, assim, até pra dormir mesmo, eu comecei a fazer isso, porque eu ia deitar e a minha mente ficava ali, assim, me fuzilando de pensamentos. E aí eu finalmente consegui relaxar, assim, sabe? É óbvio que hoje ainda eu tenho esses momentos, né, de ansiedade, de, tipo assim, tá mega acelerada, mas o fato de eu ter identificado meios que podem fazer com que me ajude a me desacelerar, ajudou demais. E aí uma outra coisa que eu tava tratando com ela era saber lidar com meus surtos de ansiedade, as minhas crises de pânico, a minha falta de ar, porque isso acontece, gente, e já aconteceu várias e várias vezes comigo de eu estar numa situação que eu senti ameaçada, me senti vulnerável e eu não quero que as pessoas me vejam vulnerável, e aí eu tentava controlar e daqui a pouco minha pressão caía, sabe, mil coisas. E aí ela conseguiu me ajudar e falar, olha, vamos fazer uma respiração, você vai inspirar, segura aquele ar durante um tempo, expira devagar, e aí você vai começando a fazer essa respiração, sei lá, umas 4 ou 5 vezes, bem calma. Então, e aí, a intenção é você desacelerar, e aí você vai fazendo essas respirações bem pausadamente, pra você conseguir realmente focar nisso. Então, e aí depois que eu respirava, ela sempre falava assim pra mim, agora você vai olhar ao seu redor. Então eu olhava ao meu redor, ela falava, o que você enxergou primeiro? Aí eu olhei, por exemplo, agora, eu tô vendo a minha TV. Ela, beleza. Agora você vai tentar identificar algum aroma, algum cheiro. O que você tá sentindo? Algum cheiro no ar. Agora, por exemplo, eu tô sentindo o cheiro da minha maquiagem, porque tá aqui do meu lado, então eu consigo sentir esse cheiro. E ela, agora você vai relar em alguma parte do seu corpo pra fazer essa questão do tato. Então eu relava no meu pulso, conseguia perceber a palpitação, né? Enfim, a pulsação. E aí, daqui a pouco, ela falava assim, você tem algum líquido por perto? Bebe uma água, não sei. E eu fazia isso, gente. Tipo assim, quando eu percebia que eu tava começando a ter uma crise, eu fazia isso. E aí, eu ficava contando, tipo, 1, 2, 3, 4. Só que na mente. E aí, depois eu fazia essa questão de olhar ao redor, perceber com calma o que tá, relar pra sentir, tentar identificar algum aroma, beber alguma coisa pra ativar o paladar. E isso me ajudou muito, gente. Me ajudou muito, assim, a me controlar nessas questões. Isso não significa que eu vou ignorar os meus sentimentos ou ignorar aquela situação, mas é pra eu conseguir me acalmar e depois eu penso, o que me causou esse gatilho? E aí eu percebia, tá? Quando foi que eu comecei a ficar nervosa? Quando foi que eu comecei a tremer? Porque eu tremo bastante quando eu tô nervosa. E aí eu olhava em volta e falava assim, putz, sei lá,
foi esse comentário de fulano que me deu ansiedade. Porque o comentário que ele fez com que eu pensasse que o meu trabalho não tá sendo bom o suficiente e que alguém vai chegar e vai me dar um feedback e não sei o quê. Tipo, olha a minha mente, gente. Por conta de um comentário vazio, aleatório, eu pegava e criava toda uma situação na minha cabeça. E eu criava, tipo, mega situação. E é óbvio que era uma situação negativa, né? E aí, isso me dava uma ansiedade do caramba, né? E, enfim, então são exemplos que eu tô trazendo, mas que me ajudaram muito nesse período. E aí, ela fez eu entender, né? Voltando ao início do que eu tava falando aqui no início do vídeo, sobre quem sou eu, sobre o que eu gosto. Teve uma lição que ela me deu, que ela falou, olha, você que cozinha em casa, né? Eu falei, sim, sou eu. Ela, então, essa semana, você vai preparar uma refeição que você gosta, que você quer. Aí eu falei, eu tô com muita vontade de comer estrogonofe com cogumelo, champignon. Só que meu marido não gosta tanto de champignon. Então, tipo, desde que a gente tinha casado, eu fazia estrogonofe de vez em quando, mas eu não colocava champignon. Eu falei, esse final de semana eu vou fazer. Fui lá no mercado, comprei, fiz, meu marido comeu super de boa, tipo, não é o fim do mundo. Mas eu ter decidido fazer um prato que eu gosto, com os ingredientes que eu gosto, gente, fez uma diferença, assim, muito grande. E aí eu comecei a fazer coisas mais pra mim, porque eu tava focada 100% no lar. Então, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que não sei o quê. E nada era pra mim. Era pro nós, mas era mais pra ele, né? Tipo, facilitando a vida do meu homem, do meu marido, né? E aí ela falou, para de fazer essas coisas. Tipo assim, você vai separar e vai fazer uma coisa pra você. Então, o que você gosta de fazer? Eu falei, gosto muito de pintar minha unha, mas faz tempo que eu tô sem tempo. Ela, mas não me parece que você tá sem tempo, parece que você tá focando em outras coisas. Eu falei, é verdade. E aí eu fui e falei, quer saber? Hoje eu não vou fazer janta. Não vou fazer janta. Pintar minha unha, não sei o que, pronto, meu marido foi fazer janta. Aí um belo dia eu queria muito, gente, muito voltar a fazer exercício. Eu ia bastante pra academia e eu acho que, o resultado que eu vejo é muito rápido. E aí, eu falei, nossa, eu queria muito voltar pra academia, mas eu não consigo porque eu tenho que fazer janta. Porque eu chego primeiro. E aí, eu fiquei pensando, ela falou, não, mas tem alguma forma de você voltar a fazer academia? E aí, eu fui pensando e eu falei, quer saber, eu vou fazer marmitas. E aí, eu fiz marmitas aos finais de semana pra deixar pronta pra gente jantar, e só eu descongelo. E eu fiz isso, gente, deu certo. Eu tive tempo, eu cheguei do trabalho, eu tomava banho e eu ia pra academia. E aí aquilo me fez pensar que eu realmente estava me priorizando naquele momento. E aí quando eu comecei a me priorizar, começaram a vir vários pensamentos do tipo, nossa, eu sou muito trouxa. Eu sou muito trouxa, eu sou muito idiota. Tipo assim, eu tô me matando de fazer isso aqui, a pessoa não tá fazendo. E calma, esse daqui não é um vídeo pra expor ou falar mal do meu marido, não é nada disso. É um processo que eu e Tchelle tava passando e graças a Deus agora tá tudo certo. Mas eu falava, gente, eu aqui me matando de fazer, eu não sei o que aqui, eu não peço ajuda, eu não sei o que. Enfim. E aí eu comecei a me priorizar e comecei a perceber coisas que eu não estava percebendo antes. E realmente, gente, eu falo isso pensando em tudo. Quando você começa a se valorizar, as coisas ao redor mudam de uma forma que aí você percebe o quanto você deveria ter feito isso antes. Porque parece que as outras pessoas começam a te enxergar de uma outra forma. Sabe? Você começa a se sentir mais confiante, você começa a ter mais voz, você começa a perceber, não gosto disso. Não vou aceitar isso. Não quero fazer isso hoje. Mas não vai dar. Tipo, hoje eu não consigo. E aí quando você começa a perceber isso, é óbvio que vai ter mudanças negativas no sentido assim, daquelas pessoas que estão acostumadas a você ser tão flexível, você se negligenciar, que aí vai chegar um momento que isso vai ficar, opa, o que tá acontecendo? Aí a pessoa pode começar a fazer com que, sabe, mudar a situação, colocar você como inimiga. E aí, gente, eu já adianto, isso pode acontecer. E se acontecer, entenda como livramento do Senhor para sua vida, tá? E fazendo esse comentário, eu até reforço. Gente, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus, oro muito pro Senhor. Eu sempre coloco as minhas reclamações, as minhas angústias diante de Deus, mas Deus também capacitou profissionais para nos ajudar. Então, se você é cristã e tem essa crença de que
não preciso de terapeuta, não preciso de psicólogo, porque Deus vai me ajudar, cai fora. Cai fora dessa, porque Deus capacitou os outros seres humanos com capacidade de inteligência, formação para nos ajudar. E isso não vai te fazer menos cristã, tá? Já deixa esse comentário aqui, porque graças a Deus eu consegui perceber muitas e muitas coisas que estavam me deixando doente e inclusive me fazendo não ter tempo para buscar o Senhor, porque eu estava priorizando outras coisas, tá? Então, assim, aí eu comecei a perceber isso, sabe? Eu comecei a perceber, nossa, até meu relacionamento melhorou, porque agora eu tinha mais voz, sabe? Eu tinha mais independência, eu tinha, sabe? Mais segurança, né? Eu era uma pessoa toda... Não, pode ser. E agora, não, gente, eu falo, não quero. Ah, eu quero isso. Não quero comer isso, agora eu vou comer isso. Ah, mas eu não quero ir lá. Tipo, sabe? E são coisas bestas que, assim, pode parecer besta, mas que fazem muita diferença. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Sobre querer agradar as outras pessoas. E aí eu percebi o quanto eu fazia isso em outras áreas, tipo, no trabalho, na amizade. Então, às vezes eu não queria fazer tal coisa ou ir pra tal lugar. E eu falava, tá bom, eu vou, pra não perder a amizade. Gente, o esforço só vem do meu lado, caramba. Só eu que tenho que me sacrificar, só eu que tenho que me negligenciar. E aí, gente, a terapia, ela mudou a minha vida, porque é óbvio que às vezes eu me vejo em situações que me deixam muito ansiosa, mas hoje eu consigo identificar o motivo do porquê que eu fiquei ansiosa, eu consigo me acalmar. Hoje, gente, quando meu marido faz algo que me incomoda, eu não demoro um mês, eu não fico lá martelando aquele assunto na minha cabeça um mês, botando paranoia na minha cabeça. Não, agora eu consigo chegar pra ele e falar, vamos falar sobre isso? Não gostei, não quero que isso aconteça de novo, não quero. Gente, antes eu criava uma situação na minha cabeça e eu, sabe, ia pro banho, chorava e ficava assim, tipo, ai, como é que eu vou falar isso? Ai, será que ele tá bem pra receber essa notícia agora? Ai, será que eu vou atrapalhar? Ai, gente, eu falo isso, eu fico assim, que bom que você despertou. Que bom que você despertou, sabe? Então, gente, eu acabei nem me maquiando, né? De fato. Mas, assim, eu quis trazer esse vídeo, esse papo, porque eu sei que muitas vezes a gente não consegue deixar de fazer muita coisa pra casa, porque, né, se a gente não fizer, quem vai fazer? Seu marido, seu namorado, sei lá, se você mora junto. Porque a casa não é só sua, não é só você que suja, e aí você precisa acordar pra vida. Beleza. E aí eu queria trazer um exemplo agora também, de situação de casa, que eu me sentia muito sobrecarregada no início. E eu falava assim, putz, eu não quero ter que ficar pedindo. Eu não quero ter que esperar, eu não esperava meu marido se tocar pra ir lá e fazer. E aí acabava que eu fazia tudo. Mesmo depois eu falando, olha, isso é pra você fazer e isso eu vou fazer. Então acontecia que ele sabia da responsabilidade dele, mas por conta do meu toque, acontecia que ele não fazia. E aí logo em seguida, tipo, sei lá, eu esperei um dia. Aí ele não fazia, eu ia lá e fazia. Aí um belo dia eu me toquei e falei, quer saber? Vai doer, vai ser difícil por conta, né, de não querer ver a casa desorganizada e tal. Mas eu não vou fazer. E aí um belo dia eu falei, não, isso aqui é responsabilidade do meu marido. Aí eu falei, ele não fez ainda, tá aqui. Aí passou um tempo, eu falei, ainda tá aqui. A minha mão assim, né, tipo, vai lá e faz. Falei, não vou. Gente, eu fiquei assim, em pânico, porque eu falava assim, tem que arrumar, tem que tirar. E aí eu parei, eu fiquei, juro, gente, eu deixei de fazer uma semana. Na semana seguinte ele começou a fazer. Então, assim, às vezes a gente também tem que dar o espaço do outro, né? Porque às vezes outras pessoas são lentas, né? Tipo assim, elas não têm a mesma percepção que a gente e não têm o mesmo senso de urgência. Então, eu me incomodo muito fácil, eu vejo que tá sujo, eu quero limpar na hora. Mas tem gente que, tipo, não tá se incomodando com aquilo. E aí você tem que, tipo, só você vai fazer? Não. Então, aí eu tô aprendendo também a sair da zona de conforto, sabe? Porque nem tudo vai ser feito do meu jeito. E a vida ensina isso de uma forma bem dolorosa, né? Dolorosa. E aí agora eu tô assim, gente. Então, assim, esse foi um papo mesmo pra trazer algo bem particular mesmo.
de coisas que aconteceram na minha vida desde que eu me casei, que eu tava meio perdida, assim, sabe? Sem saber quem sou eu. E junto com a terapia, eu consegui identificar vários motivos do porquê que eu tinha me perdido, porque eu tava priorizando outras pessoas, querendo agradar outras pessoas. E agora eu finalmente consigo fazer as coisas que eu quero, na hora que eu quero, e por que eu faço? Porque eu acredito naquilo. Então, mudou muito a minha vida, gente. Então, se você não faz terapia, não tem oportunidade de fazer ainda, tem a Psicomit, eu acho que fala assim, é uma plataforma de atendimento mais acessível, acho que é R$30 a consulta, vale muito a pena, e mesmo você que acha que tá tudo sob controle, vale a pena fazer terapia, porque na terapia você começa a conversar e você vai percebendo, a outra pessoa, né, o profissional, te ajuda a perceber que tem coisa que você não está tratando, você está escondendo de si mesma, falando que aquilo não é um problema, que tá tudo bem, tá tudo certo. E aí na terapia, quando você começa a conversar, você começa a perceber que aquilo tá te fazendo mal, algumas coisas, né? Então assim, gente, façam terapia. Façam terapia, vale muito a pena. Esse final de semana eu fiquei doente, minha imunidade caiu. E aí eu falei, gente, será que eu tô com alguma coisa emocional? Aí eu falei, para com isso, pelo amor de Deus, só virou o tempo. Mudou o tempo e tá todo mundo doente no meu trabalho. Aí eu falei, nossa, olha isso. Porque se fosse antes, eu ia estar doente, né, em uma outra situação, porque eu tô guardando meu sentimento, porque eu não quero expor minha opinião. E isso faz mal, tá? O nosso corpo, ele dá resultados, ele mostra o quanto a gente tá negligenciando as nossas emoções, deixando de falar. E, quantas vezes eu comecei a ter coceira, ficava vermelha, fiquei doente, com febre, minha garganta fechava, porque eu não estava expondo que eu precisava de ajuda. Então, assim, façam terapia, gente. É isso, gente. Eu falei que ia me maquiar com vocês, mas essa foi minha maquiagem bem basiquinha. Me recuperei agora eu tô melhor, fiquei uma semana mal. Vou só passar um rímel, batom eu não tô passando ainda por causa da minha boca, que não tá 100%, tô com herpes, né, baixou por causa da imunidade. Mas é isso, gente, queria bater só um papo sobre isso. Ah, e um outro assunto, meu cabelo tá com a cor natural, vocês viram, passei pela transição capilar, meu cabelo está belíssimo, porém vou voltar pro meu vermelho. Sim, porque o vermelho é a cor que eu mais gosto, que eu me identifico, e eu não gosto tanto, apesar de estar me sentindo muito bonita com o cabelo assim, eu me sinto mais eu quando eu tô com o cabelo vermelho e vou voltar. E eu tava muito insegura de voltar no início, porque eu falei, ai, agora eu fiz a transição. Ai, eu tenho que me aceitar com a cor natural, nananã. Passou, tá? Então eu vou voltar pro cabelo vermelho. Já fiz meu teste de mecha, passou, graças a Deus. E é isso, gente. Esse foi o papo de hoje. Bem aleatória, né? Mas é isso, façam terapia. E eu quero muito trocar ideia com vocês. Então, se vocês tiverem conselhos ou trocas, comenta aqui nos comentários ou me chama lá no direct, tá bom? Beijo!